Muito bom, boa noite, sejam bem-vindos, né? Raimundo Souza e o João Carlos, que são dois militantes dos movimentos sociais de Bacabal e do Maranhão, né? Do Brasil, que a gente interage muito. O Raimundo Souza é presidente do PT, não é isso, Raimundo? Em Bacabal. Sim, sim, presidente do Partido dos Trabalhadores em Bacabal. Certo. E o João Carlos é presidente do PSOL, né? O PSOL. São dois partidos mais campo popular e democrático. E nós vamos conversar hoje sobre... A gente viu, a gente passou o dia inteiro vivenciando isso. Eu estive na manifestação do Bolsonaro em Bacabal, observando lá, estive em alguns municípios da região. Você vê também manifestações nas redes sociais e acompanhei pela CNN e recebi alguns e-mails com comentários de grandes jornalistas políticos daquela órgão de imprensa. Bom, os atos provocados por Jair Bolsonaro aconteceram em meio a problemas da crise grave, de crise econômica, perdas democráticas, uma ameaça ao ministro Supremo e ao Congresso Nacional. Em Bacabal não foi diferente. Acho que nós vimos uma classe média, eu diria baixa, por conta do nível econômico de Bacabal, né? Vestida de verde e amarelo, muitos carros, muitos fazendeiros, e a participação maciça da comunidade evangélica e de pastores que fizeram uso da palavra, né? E até uso político da palavra, né? Em orações também, pela defesa da democracia, da liberdade religiosa e defesa da família tradicional, entre aspas. Então, é sobre isso que eu queria conversar com vocês, né? O que vai dar tudo que aconteceu hoje no Brasil, em plena festa da independência, com tanta aglomeração em meio a uma pandemia, né? É um moeda aqui está dizendo, a igreja não é palco para a política. Bom, obrigado pela participação. Quem começa? Raimundo ou Carlos? Mas a juventude tem prioridade, né? Pois muito bem. Então, boa noite a todos, Raimundo, Casanova. Prazer estar com vocês aqui nesse dia. Sobre o que vai dar. Ora, não vai dar em nada. Inclusive, isso foi dito por alguns bolsonaristas que esperavam mais radicalismo. Esperavam a invasão de STF, esperava ali invasão do Congresso, esperava quebra-quebra, sobretudo nas grandes capitais, como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, mas não foi o que houve. Era o esperado, porque não há clima para golpe. Explorar isso sociologicamente falando, aí nós vemos uma dominação da própria classe econômica dentro do poder. Então, qual seria o sentido de dar um golpe se a quem interessa, quem tem um poder econômico, está no poder? Não faz sentido, né? Aí, se nós formos olhar, as votações que interessam para quem está no poder estão todas passando no Congresso. O que foi que o STF barrou? Então, a nossa elite não está assim, em desacordo com o que está acontecendo. Assim, o que está acontecendo recentemente são passando pautas impopulares no Congresso Nacional. Inclusive enquanto o Bolsonaro faz esses discursos mais radicais. Em certa medida, o agronegócio brasileiro, apesar de estar apoiando uma parte, outra parte não apoia Bolsonaro. A gente tem que deixar isso claro. Porque no interesse econômico deles, internacionalmente, algumas associações denunciam que esse antiambientalismo, sobretudo ali em Salles, ele representava uma dificuldade com as relações com o mercado europeu, por exemplo, que tem uma sensibilidade, usa dessa questão ambiental, obviamente, para cessear as compras brasileiras. Então, por todos esses motivos, a gente percebe que, apesar desse lado econômico estar com o Bolsonaro, há certo lado que já começa a antipatizar. Inclusive, setores do PSDB já convocam reuniões para o apoio do impeachment, porque até então as pautas do Bolsonaro estavam todas passando, apesar do discurso antidemocrático. E a gente tem que saber que o Bolsonaro e seu governo, querendo ou não, são duas coisas diferentes. O Bolsonaro foi eleito sabendo que era havendo seu radicalismo, mas ele foi eleito pela óbvia concordância dos setores econômicos da nossa sociedade.
Ora, se ele foi eleito com a esperança de que ali a Faria Lima conseguisse conter os arroubos autoritários do Bolsonaro, que aquilo ali fosse só um espetáculo, enquanto o que de verdade devia acontecer estava acontecendo, a gente vê que começa ali um desequilíbrio, o Bolsonaro começa a atrapalhar, inclusive, a passagem das pautas, né? Ali teve a reforma trabalhista agora que não passou pelo Senado, uma tentativa de retirar direitos. Então a gente vê que o Bolsonaro começa até a atrapalhar politicamente essas próprias coisas, criando um estardalhaço. Ele atrapalha o seu próprio governo. O Bolsonaro cria todo dia uma crise, né? Então, assim, não vai dar em nada. E analisando essa conjuntura aí mais recente, nós vemos que a tendência é a radicalização justamente para manter uma base. Com base no discurso, às vezes, puxando para o medo. Eu fui da Assembleia de Deus toda a minha vida, até o momento, e eu fui criado na igreja e sempre houve esse discurso de medo, de perseguição. E é muito interessante, até o Raimundo pode falar melhor do que eu sobre isso. Houve um crescimento das igrejas evangélicas no governo PT. Assim, eu não estou falando que não deveria ter, eu estou falando que apesar do discurso, por um lado, dizer que o PT acabou com a liberdade religiosa e que a volta dele, por exemplo, representaria uma volta desse cerceamento que não houve, a gente viu uma expansão da igreja, a gente viu uma influência da igreja no governo municipal, no governo estadual. Eu falo igreja como burocracia, como instituição. Eu não estou analisando o mérito disso, mas parece que o que acontece é que se aproveita desse medo causado, né, contra uma pauta difusa de moralidade, como se quem não apoiasse o Bolsonaro não tivesse moral, não fosse trabalhador. Então, a receita do populista, criar o nós contra eles, justamente para criar um fanatismo e perpetuar uma base. O Bolsonaro mesmo já queimou os navios no dia de hoje, mas ele já vem queimando há tempos, falando que ou a sentença dele ou é a vitória, ou é a morte, ou é a prisão. Então ele já queimou os navios, e daqui ele não vai parar de radicalizar cada vez mais, para não prenderem ele e seus filhos, né? É isso que ele quer, afrontar as instituições. E eu acho que a nossa democracia conseguirá, a nossa república, as instituições conseguirão dar uma resposta à altura. É o que eu espero. Tá, primeiramente eu quero dar boa noite ao repórter Zezinho e parabenizá-lo pelo trabalho que já vem desenvolvendo, parabenizar também a presença, dar uma boa noite, João Carlos, a todos os companheiras que estão aqui nessa live. Eu estou aqui olhando o número de 11 pessoas, e a expectativa sobre as manifestações aqui no Brasil eram grandes, as expectativas. Muitas embaixadas fizeram alertas sobre a violência que poderia vir a acontecer no Brasil, mas o próprio governo Bolsonaro foi mudando o cunho da convocação. No primeiro momento, ele imaginou que poderia radicalizar, e, em certo momento, as mobilizações foram modificando a pauta, né? Começaram a falar em liberdade, né? No início, falava de rompimento institucional, que havia uma separação, que tinha que haver um jogo dentro das quatro linhas, como se ele fosse dar o ultimato, e o resultado dessa mobilização, o governo Bolsonaro mostrou ainda muita força, que em Bacabal, grupos ligados ao setor econômico, a agropecuários, a igrejas, setores militares, se mobilizaram realmente, fizeram uma grande passeata, mas ficou aquém do grande investimento. O investimento foi muito alto e os resultados não foram os que eles tanto desejavam. Então, do ponto de vista de avaliação, podemos dizer que o Bolsonaro hoje esticou mais uma vez a corda, e o resultado de tudo isso aí é que nós vamos ter mais crises e mais crises. O resultado dessa manifestação de hoje é um ultimato dado às instituições, ao STF, à democracia, aos direitos, né, da cidadania, e isso vai só prejudicar o Brasil. O Brasil já está com a imagem desgastada internacionalmente, esse aviso de que poderia haver
problemas de segurança durante os atos, foi divulgado em comunicados internos de 26 embaixadas, e, infelizmente, vai só prorrogar mais ainda a crise institucional no Brasil. Resultado de tudo isso, mais crise. Nós vamos permanecer com o governo antidemocrático, com pautas contra os direitos dos trabalhadores, nós vamos permanecer com um governo fascista que a todo momento vai tentar burlar para tentar dar o golpe, porque ele não tem saída. Realmente o Bolsonaro está falando uma coisa séria, não resta para ele outra coisa, ou realmente dar um golpe, ser preso, quem sabe ser assassinado, não sei por quem aí, que não é do nosso interesse, mas o nosso interesse principal é que ele seja preso e que responda pelos seus crimes. Ele se colocou numa situação muito complicada. Quem eu assisti ao pronunciamento dele, todos os outros participantes estavam bastante à vontade, o Bolsonaro muito nervoso, o semblante dele muito preocupado, a situação dele não é nada boa do ponto de vista da pressão. A sociedade está indo para cima e os partidos políticos já vão para cima agora nessa semana. Então, o resultado de tudo isso é mais crise institucional, é mais problema, é mais necessidade da nossa militância se organizar para ser um contraponto positivo com relação ao que está sendo colocado pelo governo Bolsonaro. Isso aí é que vai acontecer no dia a dia. Ok. Bom, pessoal, a aprovação do governo caiu para 24%. E a reprovação subiu para 49%, segundo as últimas pesquisas. Isso significa que o atual presidente não seria eleito em qualquer cenário que foi avaliado, ele não seria eleito, seja contra Lula ou qualquer outro candidato. Como é que vocês avaliam essa queda na popularidade do bolsonarismo? Vai ficar a roda de conversa nessa ordem? Pois não. Sim, então, sobre isso que nós estamos falando, é causa e consequência. O que acontece agora de radicalização é consequência dessa visão sobre as eleições. Porque o Bolsonaro, desde o primeiro dia que ele entrou, ele não estava interessado em governar. Isso é bem claro. Ele estava interessado em ser reeleito. Apesar de ter falado contra a reeleição, era uma pauta dele, né? Acabar com a reeleição. Então a gente vê uma hipocrisia muito grande nesse sentido. O interesse é a reeleição. Vendo esse cenário, que cada dia há um decréscimo aí da sua aprovação e sua probabilidade de eleição é menor, isso é inédito na história brasileira, um presidente em primeiro mandato fazer isso, né? Então ele apela para suas bases e ele vai apelar agora porque o Bolsonaro foi o que restou de extrema-direita no mundo, assim, dos principais países. Caiu o Trump e outros aí há séculos dessa direita ultra e fascistoide. Então, por conta desse cenário, há uma aposta, inclusive internacional, no Bolsonaro, obviamente. Isso não é teoria da conspiração. Ele mesmo faz reuniões com o Steve Bannon, seus filhos, né, que foi ali o articulador da campanha de Trump. Então, há um investimento aqui no Brasil justamente para que ele mantenha aí seu posto de guerreiro da extrema-direita. E vai haver mais confusões nesse sentido, é esperado que volte as mamadeiras de piroca aí, que eles colocavam, as cartilhas de gay. Eu estou esperando até hoje o Bolsonaro revogar o kit gay, que ele usou na campanha dizendo que existia. Eu estou esperando aí o decreto dizendo que vai abolir. Obviamente, o pessoal defende, e a gente está passando por um período interno, uma candidatura própria. Pelo menos é isso que internamente eu defendo. O PSOL nasceu numa crítica ao Partido dos Trabalhadores, mas ele entende a contribuição dos partidos dos trabalhadores, apesar dos problemas, obviamente. O PSOL fez oposição à esquerda nos governos petistas. E é engraçado que a gente vê uma radicalização quando ataca o PT, mas não é contra o PT, é contra o que se pensa que é a esquerda, não é? Então, ataca eu faço crítica ao Bolsonaro, aí a pessoa automaticamente vai dizer, e o Lula? Meu irmão, o que é que eu tenho a ver com isso?
O que é que eu tenho a ver com a vida de Lula? Eu nem cito Lula nas coisas e as pessoas vêm falar de Lula. Então, o Bolsonaro vai apelar para esses fatores. É o Lula, então quem votar no Bolsonaro não está votando pelo que o Bolsonaro é, pelo projeto que ele apresenta. Inclusive, eu li todos os planos de governo em 2018, o do Bolsonaro era o pior. Assim, feito no PowerPoint, com as pombas, assim, tudo mal feito. Tinha lá o plano dele de 2018, ninguém leu, ninguém sabia que proposta era o que tinha, era vazio, não era detalhado, não tinha proposta. Então não vota nele pelo que ele é, vota pelo aquilo que pensa que o outro é. Então pegam coisas que realmente foram verdadeiras. É óbvio que houve escândalo de corrupção, isso é óbvio. É óbvio que começa a economia a cair desde 2013, é óbvio isso. A gente não está deixando de criticar as coisas erradas, nós do pessoal criticamos as coisas erradas. Mas isso não quer dizer que a gente vai apelar, inclusive para começar a distorcer coisas certas que existiram para ganhar eleitoralmente. É isso que o Bolsonaro pensa em eleição, né? Então radicaliza, vai tentar voltar novamente pelo medo, mas eu creio que depois de passarmos por uma pandemia desse tamanho, de perdermos tantas vidas, eu creio que os brasileiros terão a consciência de que a gente precisa avançar, porque nunca vi uma pessoa apostar tanto em ódio como o governo Bolsonaro, ou melhor, o Bolsonaro, a pessoa de Bolsonaro faz. É uma divisão de nós contra eles, nós que somos trabalhadores. Aqui tinha muita gente que estava protestando hoje, que era trabalhador, e está pensando que está fazendo bem, entende? Ao contrário daqueles que nos demonizam quando nós vamos às ruas, inclusive quebradeira de coco, estudantes, trabalhadores, todos fomos às ruas pelos dias que nós fomos, 3 vezes consecutivas, fizemos ações sem financiamento, sem apoio de igreja, sem apoio de grandes pessoas. Nós trouxemos pessoas que queriam de movimento. Eu reconheço como Raimundo que eles ainda têm poder de mobilização justamente por esse radicalismo, né? Eles têm poder de mobilização e eles usam aquilo que eles têm, preparam a estrutura do poder público. O Bolsonaro é presidente do Brasil. Tudo que ele fala vira manchete. Então ele tem todas as portas para falar, para divulgar essa manifestação. Passou um mês, investiu, teve dinheiro injetado, porque manifestação não se faz de graça. Essas camisas saíram de onde? Essas pinturas saíram de onde? Então, há o limite do voluntarismo. O Raimundo sabe muito bem disso também, né? A gente participa dessas movimentações, a gente sabe como é que esse pessoal se organiza. Então, nós que fazemos voluntariamente, é óbvio, a Emanuele está falando que realmente gera uma revolta. Gera, Emanuele, mas assim, aquilo ali, se nós formos contar na prática, aquilo ali não representa a maioria da população. Se tivesse 1 milhão de pessoas na rua, aquilo ali não representaria a maioria da população. O Bolsonaro fica reivindicando, como todo populista faz, representar o povo. Mas, ora, nós somos aqui o povo. O Raimundo é povo, o Casanova é povo, a Emanuele é povo. Nós também, e se nós não queremos, como é que a pessoa, se nós não queremos aí autorizar isso, que é aquilo que foi contra a nossa Constituição, e a Constituição é a representação do povo, isso sim, ele não tem a moral para falar em nome de todos. O presidente da República é um cargo majoritário. Quem representa o povo é o Congresso Nacional, isso institucionalmente. Então, vai continuar esses arroubos autoritários, e quanto mais piorar a situação das pesquisas, pior vai ficar, porque é a única maneira. Ele já queimou os navios, como eu disse, ele não vai voltar atrás, ele mesmo anunciou isso. Então, a gente tem que realmente ver que o MBL está saindo do barco, o PSDB está saindo do barco, todos que apoiaram ele nas eleições, que deram volume, rua para ele, já saíram do barco há muito tempo. Inclusive outros conservadores que ainda defendem um projeto extremista, nem eles se sentem representados pelo Bolsonaro. Então há que se ver aí realmente, ver que eles jogam com medo. Eles fazem um teatro de sombras, projetam a pequenez deles em algo maior. Eu não estou falando das pessoas que vão na esperança, estou falando de quem lidera conscientemente essas coisas erradas. Entende? Aquilo que é anticonstitucional, por exemplo, como pregar fechamento de instituições. Raimundo, como é que você vê essa questão? A questão da popularidade do governo Bolsonaro, ela está em queda em razão de não ter atendido a população, não ter resolvido o problema da economia, por isso que a popularidade dele está em baixa. E também porque foram demonstrados claramente quem é o Bolsonaro, porque antes da eleição houve todo um aparato para proteger as informações negativas contra o Bolsonaro. Agora, a gente está falando aqui de Bolsonaro, mas é interessante relatar que o problema não é só a figura do Bolsonaro. Nós temos um Congresso ultraconservador,
nós temos a economia do país funcionando de forma de economia liberal, e é o Estado brasileiro que fez uma opção lá de 2003 para trás para poder fazer com que os direitos sejam negados e a economia ultraliberal fosse se prevalecendo. E aí nós estamos vendo o avanço do Matopiba, que é a destruição da natureza no eixo do Maranhão, Bahia, Piauí e Tocantins, e isso é uma economia de Estado brasileiro. O Estado brasileiro fez uma opção. Para isso está garantido lá dentro do Congresso, os deputados federais ligados ao agronegócio, chamado de Centrão, que são maioria. Então, com tudo isso, eles não resolvem os problemas da população e isso causa um desgaste e a sua popularidade está embaixo. Muitos, inclusive do centro, da direita, acreditam que se o Bolsonaro conseguisse reverter a situação do crescimento econômico, ele poderia se reeleger tranquilamente. Mas há uma incompetência governamental, desde os ministros, são os piores ministros, e isso fica claro e evidente para a população, e a população começa a perceber. Agora, por outro lado, ele tem uma máquina publicitária que usa as redes sociais, usa a comunicação com muita eficácia, o que faz com que ele ainda tenha 30% do eleitorado, de 20% a 30% do eleitorado. Mas não é só derrotar a figura do Bolsonaro, é preciso derrotar esse tipo e esse modelo econômico que o Estado brasileiro abraçou, que é um modelo econômico altamente excludente e, pior, destruindo toda a riqueza nacional. Então, do ponto de vista de popularidade, a gente tem que ter muito cuidado, porque a máquina de divulgação do Bolsonaro também pode reverter essa situação. E aí que nós somos chamados, mais uma vez, para ocupar os espaços, para chamar a juventude. Você pode ter visto aí a presença massiva da juventude lá no Centro Cultural. Se for em função da gasolina, do material publicitário, é um fato, mas o movimento social precisa se mobilizar e ganhar novamente os espaços, ganhar o coração da juventude para reverter esse modelo econômico que, na época PT, tinha dado um freio. Agora ele acelerou no sentido de caçar todos os direitos da classe trabalhadora. Ok. Bom, pessoal, deixa eu dar um abraço a todos vocês que estão entrando aqui na live, né? Sejam todos o nosso abraço de amigos, de irmão, de companheiro. Se perceberam nas falas das pessoas que utilizaram a voz lá no Centro Cultural, né? Eu não acompanhei, eu só vi a procuração, uma fala sobre a questão que eles estavam buscando liberdade de religião, como se no Brasil não tivesse boicote religioso, né? E eu não ouvi, não me contaram. Eu ouvi, estava lá e ouvi uma pessoa, um pastor, falar sobre a questão do comunismo, né? Acham que eles estavam lá também lutando para que o Brasil, orando para que o Brasil não se tornasse uma Venezuela, uma Cuba, uma China, etc. Né? Como é que vocês veem esse medo, né? Essa onda política, de repente, apareceu na cabeça dessas pessoas? Não é de repente, porque assim, não é de repente em que sentido? De não ser por acaso. Novamente, isso tem interesse político. Eu acredito muito, eu quero muito acreditar na boa-fé das pessoas em pensar que realmente estão lutando, nem que seja contra espantalhos. Porque aí vão dar que não é de Dom Quixote. Vão lutar porque acreditam em alguma coisa, mesmo que seja ilusória. A gente tem que respeitar, e o Raimundo falou muito bem, o sentimento das pessoas. Se a pessoa está se sentindo perseguida, se a pessoa está se sentindo de tal maneira, é porque alguma coisa está acontecendo. E a gente não tem que ter ignorância contra o nosso povo pobre. A gente não pode pensar que quem está lá dentro da igreja é fascista, quem está dentro da igreja quer o mal das pessoas. Não.
é porque, para elas, o conceito de comunismo, que é uma coisa muito complexa, ele é aquilo que desenham, que se caracteriza. Por exemplo, pegar a adjetivação daquilo, inclusive, que o PT não representou. Você fala sobre um modelo econômico, por exemplo, mais à esquerda. O PT, apesar de ter refreado ali as privatizações, como o Raimundo falou, o Estado brasileiro continuou sendo um Estado que tinha um modelo baseado no tripé macroeconômico, desde FHC. Os bancos tiveram lucro recorde no governo do PT. Que comunismo é esse? E Venezuela é essa, com concessão de aeroportos, estradas. Que Venezuela é essa que está privatizando as coisas, né? Assim, apesar do investimento ali do Bolsa Família, isso não é comunismo. O comunismo é uma mudança de concepção no modelo econômico, né? O fim da propriedade privada, ou melhor, o comunismo é o fim do Estado, o fim das classes sociais, isso que o comunismo prega. O comunismo é uma utopia para a maioria das pessoas, inclusive na esquerda, né? É um horizonte distante. E o que nós pregamos, na verdade, a maioria das pessoas, o PT é social-democrata. Ele prega uma social-democracia, né? A maioria dos partidos brasileiros. Mas o que é que o Bolsonaro faz? Ele pega e eu vou falar novamente, eu espero que essas pessoas que estejam falando isso falem do ponto de vista da boa-fé. Em que sentido? Em que pensam que estão falando aquilo que é bom. Em falando aquilo que eu partindo da boa-fé, elas estão sendo ignorantes. Em não sendo boa-fé, que eu espero que não seja sendo má-fé, no caso, aí seria realmente caso de desonestidade intelectual a serviço do seu interesse político, né, explorando da fé dos fiéis. E eu vou falar aqui por que usam dessas questões de expressão da liberdade religiosa, ou melhor, repressão da liberdade religiosa. Você vê aqui no Brasil perseguição religiosa, como é que a maioria vai perseguir uma minoria? Como é que a maioria? Os evangélicos vão ser maioria no Brasil. Eu estou falando isso, minha família toda é evangélica. Eu sou o presidente do Partido Socialismo e Liberdade de Bacabal. Você acha que eu ia perseguir minha própria família porque ela é religiosa? Isso não faz sentido. Eles falam isso como se a gente estivesse discutindo isso internamente, que é uma coisa de maluco, sabe? Então, eu não estou falando que as pessoas são malucas, eu estou falando que essas coisas, porque eu vou pregar que é um princípio até bíblico. A gente não fala contra o pecador, a gente fala contra o pecado. Quem é pobre, trabalhador, quem está na relação ali de hipossuficiência em relação ao trabalho, por exemplo, a gente não fala contra essas pessoas, né? A gente está falando sobre ideias que, inclusive, beneficiam elas. E aí, na prática, é isso. Na prática, na pauta econômica, é emprego ou desemprego. Em primeiro lugar, é mais renda ou menos renda. É geração de emprego. É saúde pública ou saúde privada. A quem oferece saúde privada vai interessar saúde privada. Aos planos de saúde. A quem interessa universidade pública, ou melhor, universidade particular, vai pregar universidade particular. Se nós formos olhar todos esses debates específicos, economia, saúde, educação, o povo, inclusive esse que foi para manifestar na rua, está ali do nosso lado. E aí o que é que sobra? Um debate de costumes que não encontra lastro na realidade. Como se nós fôssemos monstros, comedores de criança, que pregassem o aborto, que pregassem o uso das drogas de maneira indiscriminada, como se nós fôssemos isso. Então, uma tentativa de desumanização do diferente, justamente para ele ser atacável, né? E aí, quando fala humano para humano, é muito diferente a conversa. Por exemplo, existe a Leinha aqui em Bacabal, que foi candidata pelo PSL nas eleições municipais. É uma pessoa pela qual eu tenho respeito como pessoa. Eu discordo radicalmente das posições dela em relação ao governo federal. Inclusive, penso que é uma contradição que ela defende de verdade e a nível municipal e o que ela defende a nível federal. Essa é uma crítica fraterna que eu falo para ela como pessoa. Ela tem o direito de discordar, eu tenho o direito de discordar dela, porque ela é uma pessoa pública. Nós somos pessoas públicas. Mas, diferente do que a Leinha faz e prega, é aquilo que é uma base que não vê pessoas, porque quando eu falo com a Leinha, eu falo como pessoa, né? Mas quando vai se referir
à esquerda, esquecendo que, por exemplo, eu faço parte eu me identifico como uma esquerda por pensamento, mas não é uma coisa que eu ame, é porque é na prática. Mas eu vou analisar cada ponto na prática. Então, como eles desumanizam a figura, esquece que tem uma pessoa por trás, no caso da Leinha, como fala como pessoa, tem um respeito. Mas aí se fosse só um perfil na internet, aí xingaria e tal. Eu não faço esse comportamento, eu creio que a Leinha também não faça. Mas a maioria das pessoas que estavam lá, por exemplo, recebeu ataques constantes. O Raimundo gravou uma reportagem, recebeu ataques baixíssimos contra a sua honra. Inclusive coisas que poderiam se processar. E aí que entra o limite da liberdade de expressão, até você entrar no direito do outro, né? Então todas as questões são colocadas para a gente pensar se realmente a gente está defendendo nossos interesses, né? E para a gente aprender a ter críticas fraternas, porque o debate de ideias ele não é para anular o outro. Ainda mais nós tendo o mesmo interesse. O debate de ideias ele serve justamente para criar uma nova ideia que seja consenso, uma síntese das nossas contradições, né? E é isso que eu prego, e eu espero que apoiar o governo federal nesse sentido seria um equívoco muito grande, porque não é a linha do governo federal. E eu espero que a gente consiga amadurecer esse debate realmente a nível municipal também, nas nossas figuras. Com a igreja, inclusive, há um debate fraterno a se fazer. Ok. Só queria antes de passar para você, eu quero que você me desse aqui uma parte. Eu estou conversando com 2 líderes políticos, dois partidos à esquerda, né? Eu me lembro que alguns anos atrás nem se sonhava em eleger Lula presidente do Brasil, mas se discutia mudanças. E nós recebemos aqui no Tribal, e aí o PT participou do Donato Nacional, vários partidos, entre eles o PSDB, né? Que na época era representado pelo seu governador, o seu Carlos Brandão. E lá na Associação Comercial, em tom de brincadeira, lógico que a gente sabe que era uma piadinha, né? Mas ele chegou a dizer o seguinte: e não entendia como o Brasil tinha 2 partidos sociais democratas, né? O PT e o PSDB, que eles viram-se, aí ele falou, virou a seguida do PT, assim, vamos se unir, vamos fazer um projeto para esse país, não sei o quê. Hoje ele é vice-governador do Estado, hoje é no PSDB. Eu me lembro desse fato. A gente sabe que tanto o PT como o PSOL tem várias correntes dentro do próprio partido, que formam o partido, faz parte da democracia interna. Chegam até a ser parecida a frentes democráticas. Raimundo, eu queria que você agora vamos falar uma questão mais Casanova, eu nem entrei na seara aí da religião, né? Vamos já voltar lá. Eu tenho outra pergunta sobre religião, né? Como é que você vê essa questão dessa, não diria divisão, né? Mas do pensamento diferente dentro da própria esquerda brasileira, né? E tudo começou com o PCB ou PCdoB, né? Aí de lá vem se divergindo e se criando vários outros partidos mais à esquerda, né? O que nós queremos? Uma social-democracia? O que realmente a esquerda pensa de urgente para a mulher situação que estamos vivendo? Tá, nós estávamos falando ainda há pouco do comunismo, né? E a dialética da construção do comunismo, ela não é uma caixa fechada, não é uma redoma fechada. Até porque o pensamento, as ideias, elas são construídas dentro da dialética. E, portanto, por isso, viu, Casanova, havia grandes pensadores da construção, né? A partir do próprio Stalin e de outros setores que discutiam. Na política, você vai aglutinando forças e construindo a sua linha de pensamento de acordo com as forças que estão sendo colocadas ali, o seu grupo de pensamento. E aí nós vamos para a história do Brasil. O Brasil era só Arena e MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Lá na oposição estava comunistas de todos, inclusive pessoas ligadas a outros pensamentos, outras linhas de pensamento. Na hora da abertura democrática, todos procuraram a sua linha, o seu eixo de pensamento,
e foram construindo seus partidos. Está aí o PCdoB, está aí o PSOL, que saiu de dentro do PT. Dentro do PT, não há uma linha de dizer que há uma social-democracia. O PT, as maiores correntes, trabalham dentro da linha do pensamento de construção do socialismo. E o socialismo não é isso que está sendo colocado pela direita. Ah, são comunistas, são socialistas, são esquerdistas. Isso não define no geral, não há definição no geral. Isso é na construção política que a gente vai encontrando os caminhos. Há momentos que nós vamos precisar estar aglutinados com os nossos companheiros, trabalhadores, agricultores, falando de uma reforma agrária a partir deles. Há outros momentos que nós estamos enfrentando agora, é preciso aglutinar a força com outros setores da sociedade para vencer uma etapa difícil da nossa história. Vencer o fascismo representado pelo Bolsonaro. E aí sim, aí vem todos os setores da sociedade. Nós não vamos poder excluir ninguém nesse momento que queira derrotar esse projeto fascista. Então, o nosso projeto político também é de construir, por exemplo, mandatos populares, é de uma economia que não esteja ancorada na economia de mercado, principalmente nas bases do FMI. Então, a nossa linha de pensamento, e aí também o João Carlos e os demais, é de uma construção coletiva. Agora, claro que cada um vai se alinhar com o seu grupo. Dentro do próprio PT, eu enfrento muitas dificuldades, porque a tendência com maior força dentro pede unidade com Roseana, fez parte do governo Roseana. Nós não, mantivemos a nossa luta, a nossa organização, defendendo o Flávio Dino, e hoje o Flávio Dino tem na sua base parlamentar todos os representantes do agronegócio, do outro setor. Então, a dialética da construção do poder enquanto partido político é feita dentro dos agrupamentos. Agora, nós não vamos fugir nunca do debate coletivo, que é mais importante para a sociedade. Ok. Antes de eu te fazer a próxima pergunta para vocês, eu queria que você comentasse a respeito dessa posição que correntes religiosas estão tomando no Brasil, nessa suposta defesa da liberdade religiosa, né? Eles sabem que eles têm até demais, né? E se nós fôssemos falar de perseguição religiosa, se falaria não de uma perseguição oficial, mas dos próprios religiões, as religiões de matriz africana. Eu queria comentar alguma coisa com relação a essa questão da religiosidade e a polícia. Na verdade, o fascismo, aí para que a gente possa compreender, o fascismo, ele se constrói absorvendo, dominando símbolos, e aí a religião é um dos símbolos. O fascista domina. Então, o que o governo Bolsonaro, o que o Bolsonaro e o agrupamento ideológico do Bolsonaro é ter o agrupamento religioso, ter o domínio da religião. Aí um outro símbolo, a camisa da seleção brasileira, que é uma questão de unidade, o futebol nacional, eles também chamaram para si, e hoje a gente, quando vê uma camisa da seleção brasileira, fica até com nojo, tem repulsa. Outros símbolos que eles estão dominando as mídias, as redes sociais, a interação dele com a construção de robô. Então, são algumas das situações, e eles, claro, que vão impor a questão da religião, né? Eles vão tentar impor a questão da religião. Para isso, eles estão fazendo um grande investimento. O João falou que as igrejas cresceram na época do governo do PT pela fase da liberdade religiosa. Agora, elas estão crescendo de vento em popa pelo investimento do fascismo, pelo investimento do Bolsonaro. Olha, você precisa ver o nível de vestimenta, de veículo, de patrimônio do setor evangélico. E é uma questão muito clara. Hoje é negativo você dizer que é católico, é negativo você dizer que vai ser um bandista. É até vergonhoso você dizer que eu vou ser um bandista. Se eu disser, Raimundo, a partir de hoje eu quero ser um bandista.
Aqui nesse grupo aqui, vocês iam me ver de forma negativa. Agora, se eu dissesse assim, a partir de hoje eu vou ser evangélico, aí vocês iam me ver de terno, muito bem vestido, muito bem aceito, muito bem elevado ao céu. E isso o fascismo puxa para ele e tenta dominar as mentes políticas que o Bolsonaro tão bem utilizou no processo político da eleição de 2018. Ok. O Bartolomeu fez aí um comentário agora há pouco que eu achei interessante e até perguntou, né? O que seria uma social-democracia? Raimundo e João, o que vocês entendem de social-democracia? Não seria um avanço no Brasil? Eu vou falar aqui uma concepção que eu tenho, né? Assim, longe dos termos muito teóricos, assim, para ver uma compreensão melhor, a social-democracia é, querendo ou não, uma opção de socialismo, não é? É um socialismo que não nega ali, é o estado de bem-estar social. Ele tem esse momento histórico ali em meados do século passado, e assim, muitas pessoas têm um conceito de que podem, dentro do capitalismo, desse sistema econômico de propriedade privada dos meios de produção, por exemplo, mitigar os problemas, as consequências do próprio capitalismo. Por exemplo, a desigualdade, a partir das políticas públicas, né? Então, e o horizonte chega até aí. Então, assim, basicamente é isso. Não é a ideia um pouco mais radical, no sentido de ir na raiz dos problemas, né? Não podemos confundir radicalismo com extremismo, mas é essa ideia da educação, da saúde, de investimentos naquilo que é público, mas sem reverter a ordem econômica. Há alguns setores, por exemplo, no PT, como o Raimundo falou, no próprio PSOL, que defendem o próprio socialismo, outros que defendem o ecossocialismo, outros que defendem outras vertentes. Então, o Raimundo também deixou muito claro, não há algo que seja pronto e acabado, uma receita do que é socialismo, uma receita do que é comunismo, uma receita do que é social-democracia, porque isso se adequa nesses conceitos dentro da própria construção de um povo. Então, é a base popular que vai dizer o que é e o que deixa de ser a partir das suas condições locais. Não há como importar uma social-democracia, um socialismo, um comunismo da Alemanha, da Rússia, de Cuba, da Venezuela, da Coreia do Norte. Não existe isso. O que existe é cada povo se autoafirmando, não é, a partir dos seus problemas, pensando nos seus problemas. E a síntese longe do apego, do dogma teórico, a síntese do que a esquerda prega, estando dentro desses três conceitos, é uma expressão da vontade popular dentro do processo de tomada de decisão, não é? Porque nós vivemos numa democracia que não representa realmente, na hora da votação, na hora das decisões, a vontade popular, seja o sistema que for. Porque nós sabemos aqui como um vereador é eleito em Bacabal. Nós sabemos que um prefeito é eleito com base em acordos com esses vereadores. Nós sabemos que um deputado estadual, federal, se elege com base nos prefeitos que foram eleitos por esses vereadores. E a gente sabe que um governador ele tem que fazer uma grande quantidade de prefeitos para se eleger. E nós sabemos que um presidente tem que ter palanque nos estados. E assim constrói uma estrutura viciada que, na verdade, não representa. E nós temos um Congresso que não é representativo da vontade popular. O que nós queremos é que o povo tenha o direito de decidir realmente seu destino, né, de forma democrática. E aí, por isso que é errado pegar exemplo de outros países, seja a esquerda, seja a direita, e dizer que esse é o modelo que deve ser aplicado no Brasil, ou que querem aplicar no Brasil. Não é bem assim, né? Pressupõe-se uma democracia interna, por exemplo, dos partidos, para que possam representar aquilo que seja a vontade popular, de forma democrática. Não é imposição de nada no pau e pedra. Às vezes há muitas más interpretações, mas existem várias correntes. Não são só essas, não. Existem várias correntes dentro dos partidos, por exemplo, como o PSOL e o PT, como o Raimundo estava falando, e pensam de maneiras totalmente diferentes. Mas tendo o mesmo fim, essa síntese que eu acho que poderia fazer. Luiz Antônio de Trás, seja bem-vindo. Casanova. Na verdade, a social-democracia é o choque no capital. O choque no capitalismo e a experiência alemã e a experiência dos países europeus
de atender a população a partir das políticas públicas. E aí o termo cidadania veio a partir muito dessa social-democracia. Mas, no fundo, para nós, e o Raimundo, que é do movimento social, e tem, vamos dizer, apego à construção do socialismo, a social-democracia, poderíamos dizer, não, vamos fazer a social-democracia, o bem-estar no Brasil. Mas o capitalismo continuaria explorando a sociedade no geral, porque o bem-estar social que foi feito lá na Europa, na Alemanha, na França, nos países europeus, foi à custa da exploração dos países africanos, asiáticos, né, de todo o império. Então, querer social-democracia é só transferir o modelo de exploração econômica. Quer dizer, vou garantir o bem-estar social dentro do meu país, mas vou, enquanto capitalista, escravizar, explorar outras nações, como fez muito bem a social-democracia alemã, que chegou num estado de extrema exploração dos países africanos, dos países asiáticos. E eu acredito que a humanidade não tem que trabalhar nesse sentido, tem que trabalhar no sentido de superar o capitalismo. Ele é a raiz, ele é o mal de toda a situação que leva o ser humano à degradação, à destruição. É como se fosse gafanhoto. Outro dia eu estava conversando com um colega meu, ele estava falando, rapaz, vai vir uma chuva de gafanhoto aí, isso é muito ruim, Deus me livre, isso é coisa do inferno. Eu digo, rapaz, pior do que esses gafanhotos da natureza são os gafanhotos do agronegócio, que vão destruir a natureza, que vão destruir com o projeto do Matopiba. Eles vêm e destroem para sempre, porque eles vão destruir o meio ambiente, eles vão destruir todos os rios, a vegetação, e não vai ter como retornar ao estado natural. Os outros gafanhotos passam de acordo com a colheita, a cultura, depois vão embora e retornam em outro tempo. Pior é o que nós vamos sofrer aí. Por isso que está essa situação do aquecimento global, porque o capitalismo vive de explorar. Só resta uma saída: vencer o capitalismo. Pois é, a gente teve uma experiência aí social-democrata no FHC que não foi muito positivo no Brasil. Eu achei interessante a fala do João, quando ele diz, com relação a esses países, olha, os projetos que deram certo em países, nós temos que ver que os países da Europa são menores do que o Maranhão. Então, fica muito mais fácil você promover uma distribuição dos bens do Estado para as pessoas. Agora, um país gigantesco como o Brasil, do ponto de vista geográfico, né, com diversas culturas, é complicado desenvolver uma política pública e realmente agrade a todos, né? Mas a gente espera que você, pessoas dos partidos, tenha um projeto para o Brasil, né, que a gente possa resgatar a dignidade do nosso povo. E para falar em dignidade, vamos voltar aqui para o nosso ponto central da live, que é fazer essa avaliação das manifestações do Bolsonaro no dia da independência. Bom, outro ponto que eles falaram pelo Brasil afora, disseram que estavam em defesa da democracia. Né? E aí eu digo assim, democracia entre aspas. Né? Qual o conceito de democracia que vocês têm, que vocês querem para o Brasil? Sou Raimundo. Pode começar, João. Sim. Então, se a gente for ver lá na base da democracia direta, grega, que era basicamente ali restrita, não é, aos filhos de pais e mães atenienses, que não eram estrangeiros. E se a gente for restringir, por exemplo, a democracia no Brasil imperial, que era restrita a donos de grandes terras, em certo período de tempo, ou para ali na recente república, aqueles que eram alfabetizados para os homens, porque as mulheres têm direito de voto recente, nós vamos ver que o Brasil ampliou o mundo, ampliou seu conceito de democracia
no sentido do voto. No sentido do voto para a escolha de representantes na democracia interna. Então, houve o sufrágio, ou melhor, indireto. Houve o sufrágio universal do voto. Então, hoje, todo cidadão com mais de 16 anos pode votar no Brasil. E podemos dizer que o Bolsonaro foi democraticamente eleito. Se tomarmos o conceito de democracia apenas com base no voto. Entretanto, eu advogo, inclusive eu fiz um projeto de pesquisa, acabou agora, fiz o relatório final, sobre a democracia digital, que já é um conceito com base em Manuel Castells, né, que a gente está estudando, e o local foi Bacabal, de estudo sobre a democracia e participação popular em Bacabal. Eu advogo que a democracia verdadeira é aquela democracia que é a participação. Porque, querendo ou não, a ideia da democracia indireta é dar uma lógica para a escolha do destino da sua nação, porque todo mundo não é capaz de decidir ao mesmo tempo. Inclusive, isso acaba até sendo mentira nos dias de internet. E é isso que eu falo, porque na internet há como reforçar uma democracia mais participativa direta, com as escolhas, com plebiscitos e referendos sendo muito mais facilitados, o processo de consulta, as lives, as enquetes, tudo isso ajuda, favorece um projeto de criação de uma democracia mais direta, mais participativa. Então, a democracia que a gente advoga realmente é uma democracia que, na prática, não só na forma, ou seja, não é só formalmente elegendo alguém, mas na prática que as vontades populares coloquem a pauta governamental de acordo com aquilo que lhe interessa, né? Então, se, por exemplo, quem votou no Edivan Brandão, por exemplo, em Bacabal, não estou fazendo mérito aqui da escolha, a gente tinha candidato próprio no PSOL, que era o Bartolomeu, mas quem votou no Edivan, votou em algum momento sabendo que ele daria um desconto no ISS, no imposto sobre circulação de serviços de qualquer natureza em Bacabal, que é o imposto de competência municipal, não votou. Eu não estou entrando no mérito da questão, se isso é bom ou ruim. Estou falando que as pessoas que votam para escolher seus gestores, seus representantes na Câmara, votam sem vincular o seu voto a uma ideia prática. Então, aquela democracia, ela acaba sendo democrática, né, sendo válida para fins formais, mas para fins de conteúdo, fins materiais, aquela democracia não vincula a vontade do seu povo, a necessidade do seu povo, ao seu representante eleito. Então, o que nós advogamos é que uma democracia realmente, que é um direito humano, né, de participação na escolha do destino do seu Estado, porque ele é contribuinte, ele trabalha dentro dessa sociedade. A democracia que nós advogamos é a democracia que haja ampla participação popular no processo de escolha dos destinos da nação. Seja a nação entendida a nível federal, a nível estadual ou a nível municipal, né, a nível local. Então é essa democracia que nós acreditamos. Bolsonaro não incentiva essa democracia. Bolsonaro quer que a democracia seja restrita a quem ele diz que é um cidadão de bem. Porque se a pessoa fala que não interessa a vontade dos outros, é porque ela não pensa na democracia verdadeira. Por exemplo, ela não respeita o resultado de uma eleição dentro do Congresso. Dentro do Congresso, mesmo essa democracia formal, desaprovou o voto impresso. E o Bolsonaro continua insistindo nessa pauta. Ou seja, ele não respeita a democracia. Mesmo tomando a conceito de democracia como um exercício do voto. Então, o Congresso reprovou e ele continua. Porque ele disse que representou uma vontade geral que ele se arbitrariamente afirma como sendo. Então, ele se autoafirma sendo a vontade popular. Sem nenhum referendo para isso. Novamente, a outorga do gestor municipal, federal ou estadual no executivo não dá a ele a voz de falar por todos. Né? Ele não é representante do povo, ele é representante da administração pública. Ele gere para todos, não só para o seu grupo. Então, eu acho que isso que não está sendo bem claro. E é isso que nós defendemos para a democracia. Bom. E, Raimundo, democracia, né? Por que, de repente, essa democracia pelo qual o presidente foi eleito não serve mais? O que está acontecendo? Por que essa mudança radical de comportamento, de querer um voto auditável, de colocar pessoas nas ruas
defendendo cegamente essa ideia, às vezes sem compreender o que estão defendendo. O que está acontecendo com isso? Olha, fica até mais simples quando o João fala a parte teórica, eu entro praticamente na parte prática das questões colocadas. Porque democracia é a participação e do entendimento principal a inclusão de quem está incluído, respeitando seus direitos. E politicamente o Brasil está há milhões de anos longe da democracia. O exemplo maior é perceber, Casanova, o quanto de mulheres tem nas casas legislativas de todo o Brasil. E elas são maioria. O quanto de negros e pardos que se autodeclaram estão dentro o quanto de trabalhadores rurais estão dentro das casas legislativas, né? O quanto de pessoas têm acesso à educação superior no Brasil, das camadas mais pobres. Então, o Brasil, se você for fazer uma análise do ponto de vista da democracia, que é o sonho de construção da humanidade, o Brasil está muito distante. Não há democracia no Brasil. Há um sistema político, eleitoral, para preservar os interesses da classe que domina, a classe dominante que está aí. O Congresso está cheio de fazendeiros, de empresários, de pessoas totalmente distantes da realidade da população. Então, a democracia, nesse ponto, precisa ser construída. E ela tem que ser um elemento pessoal, porque até nos nossos embates familiares, embates locais, nós precisamos também ter o espírito democrático, de compreender que há um certo momento em que a sociedade retrocede. Ok, nós tivemos que aceitar a eleição do Bolsonaro. E, do ponto de vista, é um retrocesso que nós vamos ter que remar novamente, com muito esforço, para voltar a colocar esse barco para navegar no sentido da construção de uma futura democracia. Mas eu vejo muita gente participando, o importante, principal, é que haja participação. O problema é quando a pessoa fica em cima do muro, que não se define. Aí vem com a história de dizer, eu não gosto de política, eu não me misturo com isso aí, e no fundo, ela já tomou partido. Ela já tomou partido quando ela disse que não gosta de política, quando ela não quer participar, ela já tomou partido pelo que está no poder ou pelo opressor. Então, o importante é que haja essa participação. Mesmo que a gente está percebendo aí que é um erro, muita gente já mudou de ideia, eu conheço muitos bolsonaristas que já voltaram atrás. Então, essa democracia ela é construída diariamente. E, para isso, a gente precisa ter coletiva de forma energizada, positiva, pensando que as pessoas podem mudar, e a mudança está acontecendo. Okay. Eu só não entendi o finalzinho aí, Casanova, da tua questão, que eu queria passar também para ela, com relação ao Bolsonaro. Por que ele não... Por que está sendo rejeitado, uma coisa assim? Eu não entendi bem direito. A tua questão no final que levantou. Sim. Por que ele, de repente, a democracia brasileira já não serve mais? Se ele foi eleito por um sistema, que é a história da urna, quando ele quer o voto aumentável, ele coloca as pessoas nas ruas para defender essa ideia. Diz agora, no pronunciamento dele, de agradecendo, e quando o povo estiver com ele, ele está e só sai se meter alguma coisa com ele, né? Etc. Não mão do poder. Como é que você vê essa questão dessa democracia? Serviu para o eleger e hoje não serve mais para ele governar? Pois é, o Bolsonaro, ele viveu dentro do Congresso por mais de 28 anos como deputado federal, se prevalecendo desse modelo de eleição, esse modelo de democracia que está sendo colocado aí. Então, é importante que ele mesmo nunca foi democrata, ele nunca vestiu a camisa de democrata, ele não é um democrata.
é bom dizer isso, ele sempre pensou em uma sociedade dominada e controlada a partir da ideia de um líder político forte que domine a população e que faça a população entender que ele é o melhor caminho, que ele é o Messias, que ele é o salvador da pátria. Isso está constituído na pessoa do Bolsonaro e de muitos que estão ali naquele congresso. E o Brasil vive esse sonho de salvador de pátria, salvador da pátria. E isso aconteceu com o Fernando Collor de Mello, isso está acontecendo com o Bolsonaro, e espero que não aconteça no futuro com outras figuras que são, do ponto de vista humano, antidemocráticas, autoritárias e fascistas, por opção fascista na raiz da sua essência. Ok, eu queria agradecer o pessoal que estão entrando na live, né? E eu queria pedir que façam como eu fiz o Matheus Vitor. Torne-se meu seguidor, preciso de mais seguidores aqui no Instagram para fortalecer o nosso projeto, né? Esse é um elemento da democracia, viu, Casanova? Se você não tiver seguidores, você não está... Democracia digital. Que situação é democracia? Que coisa, hein? Seja bem-vindo, Rusto. Bom, gente, uma pessoa, eu geralmente não autorizo, né? Se os convidados não autorizarem. Então, uma pessoa pedindo para participar ao vivo. Se para dar opinião, eu não sei. É o pessoal do IAFA, restaurante. Eu não sei se é pertinente. Qualquer coisa eles autorizam. Se vocês autorizarem, eles vão falar. Não, sem problema, por mim. Não sei, não tem sem problema. Se você... Eu não sei o que é que querem falar, mas vamos lá. E se ele permite, né? Que permite até 4 pessoas. Vamos ver se eu autorizei. Bom, vamos lá, voltamos ao nosso assunto. Essas manifestações que houve hoje, ou também parece que em 23 estados, no Senado, houve dos pró-Bolsonaro, parece que em 17 estados houve também manifestações grandes contra, né? Ou seja, aí isso gera dois pontos, né? Quando se fala em democracia e tudo, nesse movimento de manifestação, cabe às pessoas financiar uma geração para Lula ou contra Lula, pró-Bolsonaro ou contra Bolsonaro. Como vocês veem isso aí, essa polaridade, né? Mesmo, e que nós estamos acostumados a isso na política aqui no interior, né? As pessoas, Bacabal teve diversos candidatos, mas sempre polarizando entre dois, né? Como é que vocês veem essa questão? Lutar pela democracia, pelos direitos humanos, necessariamente está lutando por um representante desses movimentos na presidência da República? Olha, eu vou falar aqui, sinceramente, eu não acredito que exista mudança vinda para eleição de alguma pessoa que vai simplesmente chegar lá, instalar o chicote moral da nação e vai estabelecer tudo como deve ser. As coisas, na minha concepção, não funcionam assim. Se for ver, por exemplo, o Bolsonaro, ele vendeu essa figura de que seria ali o chefe moral da nação e renovaria tudo. Nós vemos muitas pessoas saindo do bolsonarismo justamente pela decepção. Eu conheço várias pessoas que saíram do bolsonarismo lá no começo, desde a saída do Sérgio Moro, das confusões ali envolvendo a investigação dos seus filhos, a CPI da Lava Toga, que seus filhos também defenderam nas eleições, depois foram lá e não defenderam. Enfim, há uma série de problemas que fizeram o Bolsonaro sair do plano de apoio ali de pessoas, inclusive, que estiveram na frente da sua campanha, como o Bebiano, que até faleceu, o Santos Cruz, eu acho o nome dele, o general, que inclusive é uma liderança grande dentro do Exército Brasileiro. Por essas coisas, eu venho, e vocês estão calejados de saber que, assim, às vezes você elege uma pessoa na esperança, e não precisa ser o Bolsonaro exatamente, na esperança dela ser um bom político, um bom governante, um
um bom legislador e, na prática, ela decepciona. Chega lá, acontece as negociatas, entra nas negociatas. Então, por isso, eu não acho que haja simplesmente eu vou votar, fica lá, resolve as coisas e pronto. Não existe isso. Se uma eleição não pressupor uma consciência popular que dê base tanto para cobrar que a pessoa que foi eleita siga a linha da sua eleição, da sua proposta, quanto para apoiar as propostas, inclusive, práticas, né, que nem o bolsonarismo, que é uma coisa abstrata contra os outros, uma proposta concreta. É uma reforma trabalhista, é uma reforma tributária, o que é que você quer exatamente? Como é que você vai fazer? Não é contra a revogação de um kit gay que não existe, não é uma pregação de defesa de família que é uma coisa tão abstrata como se a gente não tivesse família, como a gente tivesse vindo de uma chocadeira, né? Então, se você vincula o seu voto a uma ideia prática, a uma concepção de mundo, você tem melhores representantes. E se uma população tem uma cidadania consciente, né, uma cidadania atuante, ativa, ela cobra esse representante, tanto quanto ele errar, tanto para dar apoio às suas mobilizações, não à persona do representante, como pintam a camisa de Bolsonaro, mas sim as ideias que ele está lá representando. Então a gente não pode cair no personalismo político. Então nós não acreditamos em Boulos para salvar o mundo, nós não acreditamos em Lula para salvar o mundo, nós não acreditamos em Glauber Braga para salvar o mundo, não acreditamos em Ciro Gomes para salvar o mundo, não acreditamos em Luciana Genro, Luiz Helena, Marina Silva. Nós acreditamos nos projetos que essas pessoas possam vir representar. O melhor projeto de nação, aquilo que traduz as vontades coletivas. Então, não acreditamos em salvadores da pátria. Nós acreditamos na representação da vontade coletiva e a vontade consciente das massas. Não uma massa desorganizada que é explorada seu ódio, seus rancores, seus medos, né, instrumentalizada por um político e usado para fazer seus gostos de poder, né? Porque o Bolsonaro, querendo ou não, ele é um militante político de extrema-direita, sempre foi, né? E ele está botando esse projeto hoje em prática. Ele prometeu isso que ele está fazendo, realmente, dar esse combate. Ele não é uma pessoa do executivo, ele é uma pessoa do legislativo, para ficar brigando ali, caçando confusão, para estar dentro das manchetes, mas ele não executa um projeto. Ele não tem um projeto, uma política pública que seja para combater a fome. Não tem uma política pública que não seja eleitoreira, por exemplo, como quer fazer explorar do Bolsa Família agora. E criticaram tanto, né, o Bolsa Família para dizer que sustentava vagabundo, sustentava gente que não queria trabalhar. E agora estão usando isso, querendo até não pagar uns precatórios para dar margem para o aumento do Bolsa Família no ano eleitoral, né? Então, toda esse estelionato eleitoral, é isso que nós podemos falar. Então, se não houver organização popular, educação de base, consciência das massas, não há governo que mude. E se mudar, vai ser aquelas pequenas contribuições, serão aquelas pequenas contribuições de um déspota esclarecido. O déspota esclarecido era aquela figura, aí o pessoal que está assistindo a gente e não lembra disso, mas é uma figura monárquica, que é aconselhada ali no tempo das monarquias absolutistas, para fazer alguma coisinha ou outra pelo povo, mas sendo um monarca absolutista. Então a gente não pode esperar que uma pessoa resolva fazer o que é bom sem a gente saber previamente. Né? O Lula falou uma frase muito infeliz recentemente, que eu não lembro exatamente sobre qual tema, mas foi: chegando lá eu faço. Então assim, o Lula é um maior líder da nação, o presidente que saiu com a maior aprovação, mas isso não isenta ele de críticas, né? Uma pessoa não pode dizer que vai fazer as coisas só quando chegar lá, porque a gente tem que votar nela para ela saber o que ela vai fazer, né? Então ele falou de regulamentação de mídia. A gente discute isso dentro dos nossos partidos, mas quando você fala isso para a sociedade, você pode gerar ali como gerou, né? Aí os bolsonaristas, ele está querendo cessear a Venezuela, sendo que quem mais luta contra as mídias é o próprio Bolsonaro, né? Então, assim, a gente não pode dar armas para os nossos inimigos. Então, a nossa consciência, inclusive dentro do PT, há críticas contra o Lula, isso não faz a gente odiar uma pessoa ou outra. Isso não faz o PT odiar o Lula ou o pessoal odiar o Lula. É só críticas para a construção, e isso faz parte. Então, isso que amadurece a nossa democracia interna dos nossos partidos, inclusive. Então, não se entende isso, e é realmente essa contradição que existe. Muito bom.
Casanova, no nosso entendimento, essa polarização, vamos dizer, PT, Bolsonaro, ela não é saudável para a sociedade em nenhum aspecto, porque é como se as pessoas quisessem colocar os extremos. Bolsonaro uma coisa, Lula a outra coisa lá na ponta, fossem os extremos. Mas, na prática, essa prática política, ela é para dividir ainda mais a sociedade. O interesse é que haja essa divisão explícita, né? Porque o acúmulo político que o Lula tem, da história política que o Lula tem como democrata em todas as lutas, na sua construção política, do seu movimento político, está, com certeza, consolidado no setor da sociedade, numa parte social. O Bolsonaro é como um barco que foi passando e a galera começou a pular dentro dele. E quando começou a pular dentro desse barco e está vendo ele cheio de ratos e de doença, esses mesmo que pularam vão pular de dentro desse barco. E são os extremos totalmente diferentes, que não vai trazer benefício para a construção de uma sociedade solidária, de uma sociedade comprometida com o desenvolvimento. Não, esse discurso é baixo, esse discurso não qualifica, porque o que nós precisamos de maior empenho nesse momento, e o presidente deveria estar fazendo isso, era a unidade. O presidente deveria estar chamando toda a sociedade para um momento de unidade, para enfrentar ainda a pandemia, para enfrentar a questão da mudança climática. Nós vamos ter crise energética agora, já a partir do mês de outubro, novembro. Vai acontecer, possivelmente, se não houver alguma mudança de roteiro, segundo os especialistas, nós vamos ter uma crise hídrica, nós vamos ter vários problemas. Então, o papel do presidente deveria ser, nesse momento, convidar a sociedade para uma grande unidade na construção das políticas públicas para pular esse momento. Como ele não tem em vista nada disso, ele quer construir vamos dizer, um califado aqui, ou quer construir um modelo de sociedade que alguém ainda coloca na cabeça como ideal, com a exclusão de homossexuais, com pautas para as mulheres rebaixadas, com desvalorização das identidades culturais do negro, do indígena. Então, como o cerne dele é uma sociedade vista desse ângulo, uma sociedade ariana, então essas vertentes de Bolsonaro não constroem nada, não ajudam. Ok. Raimundo, a internet caiu na última fala. Mas ficou bom aqui para mim, deu para ouvir. Não sei se certo, ok. Então, pessoal, nós já estamos com quase 1h30 de live, 1h20 minutos. Eu queria que vocês focassem agora no que diz respeito ao Congresso Nacional, né, e depois ao STF. Né? No início da live, eles disseram que as manifestações de hoje não mudou em nada, não vai mudar em nada, não vai afetar em nada. Né? Realmente, não vai, mas também não vai mudar o comportamento do presidente. Como é que vocês veem agora? O Maranhão ainda está em festa, não é aniversário de Cruz, né? Mas lá em Brasília a gente está pegando ainda. E como é que fica essa questão do Congresso Nacional? Como é que o Congresso está vendo? Eu sei que vocês têm deputados, todos os setores. Como é que vê essas manifestações pró-Bolsonaro? São ou não uma ameaça à democracia? Olha, o próximo presidente, ele vai ter que fazer alguma coisa assim inacreditável para ele ser impeachmentado, viu? Assim, o erro dele vai ter que ser bater na mãe, não sei, alguma coisa assim muito grave, porque o Bolsonaro gabaritou os crimes de responsabilidade, da lei de responsabilidade, seja quebra de decoro, seja desrespeito à ordem democrática, seja ameaças
a incitação, né, as pessoas a romperem a ordem democrática. Há vários crimes de responsabilidade que ensejam impeachment catalogados lá. Mas o impeachment ele tem uma característica que além do caráter jurídico que indiscutivelmente está posto, além do caráter jurídico, ele tem um caráter político, né? Que é a análise de conveniência sobre a votação da matéria. Não é porque o presidente da Câmara, inclusive, a gente tem que repensar a capacidade diante de instituir um presidente, porque a pessoa fazendo o que faz não está sendo impeachmentada, que nem aquele problema. A gente vai exacerbar o limite da nossa capacidade de aceitar, e aí depois a gente vai ter problema com isso, sério. Por que eu falei que não vai acontecer nada? Porque amanhã o Congresso vai continuar trabalhando, amanhã o STF vai continuar trabalhando, não fechou nada, como algumas pessoas alardeavam, não é? Então não teve golpe, não teve nada. E se tivesse, o Bolsonaro seria preso, né? Porque a gente tem um crime tipificado, nós temos as instituições tensionando para isso. Entretanto, no que diz respeito ao Congresso, na minha concepção, não sei do Raimundo, a gente pode conversar sobre isso, o STF está sendo mais ativo na defesa das instituições do que o próprio Congresso Nacional. O STF, apesar... E assim, a gente não critica as instituições, não deixa de criticar as instituições, porque nós sabemos que elas têm problemas. Nós sabemos que o Congresso tem problema, nós sabemos que o STF tem problema, nós sabemos que o Ministério Público tem problema, não é? A gente não deixa de criticar elas. Mas só que o Bolsonaro não critica pelas coisas ruins que elas apresentam. Ele critica quando desinteressa, elas não estão alinhadas com o seu jogo de poder. E não é a intenção do Bolsonaro que estejam, porque o Bolsonaro ganha justamente nesse conflito que ele todo dia coloca. Todo dia ele tensiona, ele vai abrindo mais uma porta, mais uma porta, mais uma porta, e as instituições vão ficando ali no marasmo. Então, eu creio que uma atitude que o Congresso Nacional deve tomar é responder à altura, não ficar só na nota de repúdio, né? Analise os impeachments. Se não tiver ali cabimento, é a votação que vai decidir, mas coloca para tramitar. Quando não coloca para tramitar, é uma escolha política do presidente da Câmara. Porque quem vai dizer se tem mérito ou não é o Congresso. E ele não deixa o Congresso decidir, né? Então a gente deveria até ver mecanismos de outras formas de tomar a iniciativa do impeachment, porque realmente depender do presidente que está recebendo benesses, no caso ali para o seu curral político, com um orçamento paralelo ali para o Centrão, é isso que sustenta Bolsonaro. E a cada dia isso aí está balançando, porque nós vemos o Kassab falando que estava esperando um tensionamento para presidente do PSD, né? Para embarcar no impeachment, o PSDB o mesmo. Então nós vemos que há um limite. Já era para ter passado, já passou há muito tempo esse limite. Lá com o Rodrigo Maia já passou. Hoje, inclusive, ele está falando que a Câmara deve abrir processo de impeachment. O vice-presidente da Câmara está falando que precisa abrir o processo de impeachment. O PSDB, que é uma grande bancada, está falando a mesma coisa. Então ali parece que vai haver uma reação, mas não sei, é uma coisa arrastada. E quem está falando na prática mesmo é o STF. Tem muitas críticas ao STF. A gente estuda muito o STF na faculdade, as decisões, a casos absurdos, mas a gente decide dentro da ordem da legalidade, recorrendo onde for para recorrer e respeitando a sentença transitada em julgado. Não é que nem o Bolsonaro falando hoje que não era para obedecer às decisões do ministro Alexandre de Moraes. Isso é incabível. E ele fala isso da boca para fora, porque eu duvido ele desobedecer. Eu duvido. Né? Porque desobedecer a ordem judicial leva à prisão. Eu duvido ele desobedecer. E ele sabe que ele vai ser preso. E ele está se debatendo, mobilizando as pessoas, ao ponto dele segurar isso por o máximo de tempo possível, né? Com relação aos resultados das manifestações, o que está segurando o governo Bolsonaro? Primeiro, o que sustenta o governo Bolsonaro são os militares, que estão infiltrados dentro do governo em números bem significativos. Segundo, o Centrão. Os militares não vão sair do governo e também não vão querer dar golpe nesse momento. Pronto, está posto isso. Centrão. Centrão não vai querer sair do governo também nesse momento, porque tem a máquina, tem as principais fontes de administração do governo, eles também não vão querer sair.
E o STF vai continuar essa situação de enfrentamento com o Bolsonaro. A guerra foi declarada lá atrás, quando eles disseram que não iam participar de reunião com os representantes dos poderes. Então, o que vai acontecer é cada um ficar puxando a corda do seu lado, fazendo testes, e o Bolsonaro, esse não é o último teste que ele vai fazer novamente outras tentativas. O STF também vai apertar o cerco a todos que tiveram participação direta nessas manifestações antidemocráticas, e aí vão vir mais prisões, e nós vamos viver esse tensionamento. A questão do impeachment, é bom para quem o impeachment? Para a direita se reorganizar e depois colocar um candidato viável para derrotar uma proposta vindo das esquerdas, como está sendo colocada aí uma ideia do nome do Lula, porque o próprio Centrão ele pode ficar até onde ele achar conveniente. A partir de abril ou junho, o Centrão pode desembarcar de uma vez dessa canoa furada do Bolsonaro. Agora, fazer o impeachment seria uma outra pauta a ser discutida, porque eles impeachmentando o Bolsonaro, quem vai ser o presidente do Congresso e o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, e o presidente da Câmara, eles com certeza dividiriam o poder e restabeleceriam a nova norma e o novo governo. E nós já conhecemos esse filme aqui no Brasil com o governo de Fernando Henrique Cardoso e com o Itamar Franco. A direita se reorganiza, mas não perde o poder. Então a sociedade tem que ficar bastante atenta a tudo isso que está acontecendo para não deixar se enganar. Derrubar o Bolsonaro é necessário. Ele não tem mais condições psicológicas, não tem condição moral, não tem condição política de continuar como presidente. Agora, nós vamos ver até onde isso vai efetivamente acontecer e os próximos dias aí surgirão novos capítulos desse drama brasileiro. Ok. Então, pessoal, a gente queria agradecer a participação de vocês na live de hoje, deixar vocês à vontade para deixar uma mensagem para o povo brasileiro nesse 7 de setembro histórico. São 199 anos de independência da coroa brasileira para a coroa portuguesa. E aí, nós ainda procuramos independência. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem para todos vocês, para o pessoal que está no live, para quem vai depois, sobre essa questão das manifestações. Eu primeiro queria deixar uma mensagem de agradecimento a você, Casanova, que nós já estamos na luta pela democracia, pelos direitos sociais há muito tempo. A todas as pessoas que estão aqui com a gente, que ficaram um tempo aqui, eu quero dar o meu agradecimento a essas pessoas e dizer que nós vamos continuar com o movimento social de Bacabal, da nossa parte. Como vice-presidente do PT, eu estarei onde o movimento social nos convocar e nós estaremos à frente de todas as lutas. A mensagem que a gente transmite para todas as pessoas nesse aniversário de independência é que só podemos sonhar como Paulo Freire sonhou, um sonho onde a gente possa construir a esperança. A esperança não de esperar, a esperança de construir o novo, de fazer o novo acontecer, acreditar que tudo isso vai ser transformado. Então, a independência, ela precisa ser transformada em benefícios, em políticas públicas, em direito, em igualdade e em participação. É isso que cada ser humano, cada cidadão deve trazer na sua mente, de que a construção de um mundo melhor passa por dentro de nós, a partir da nossa independência e da independência do nosso país. João? Eu quero agradecer ao Raimundo pela oportunidade de ter essa conversa mais sobre os rumos do nosso país, sobre, inclusive, a nossa cidade, nosso estado, porque essa política encontra eco em todos esses níveis. Agradeço ao Casanova pela oportunidade, pela chamada inesperada, inclusive.
foi repentino, né, em decorrência desses acontecimentos recentes na nossa cidade, no nosso país. E quero falar para as pessoas que acompanharam até agora, não desistam do Brasil. Não desistam da política, não desistam do seu estado, da sua cidade, porque desistir da construção da vida coletiva é desistir do seu indivíduo. Porque, citando Rubem Alves, não existe qualidade de vida, não existe satisfação, não existe felicidade pessoal se no teu jardim, se tudo em volta é deserto. Então vamos batalhar pela vida coletiva. Vamos batalhar pelo bem-estar social dos nossos próximos. E aí que entra uma questão muito, muito interessante, que é saiba quem são os seus próximos. E saiba quais interesses você está defendendo. Tenhamos solidariedade, fraternidade. Todos nós temos sentimentos, todos nós temos pensamentos. E a gente tem que ir com muita humildade ao falar com o nosso próximo, que nós não estamos falando com um acionista do Facebook, nós estamos falando com o seu Zé, que a gente vê todo dia na esquina, nós estamos falando com o nosso amigo da igreja, nós estamos falando com a pessoa próxima. Então nós temos que reconhecer quais são os nossos verdadeiros interesses como sociedade. Em renda, nós somos 97% da população, nós que temos menos de R$500 mil. Salvo engano, o dado é esse. Então a gente tem que saber o que nós estamos defendendo, realmente. Não cair no jogo do personalismo político, porque isso só nos prejudica. E nós não podemos perder o tempo, nosso tempo, que é tão precioso, debatendo coisas infundadas, que não estão contribuindo na prática com a melhoria da nossa qualidade de vida. O que foi que melhorou dessa gestão para cá? Né? E a gente pode regredir essa pergunta, porque os problemas do Brasil eles não nasceram agora. O que aconteceu no governo Dilma, o que aconteceu no governo Lula, o que aconteceu no governo FHC, nós temos que olhar com um olhar crítico para a nossa sociedade, independente de bandeira que eu levante. Nós, o pessoal, pensamos a mesma coisa. Exatamente essa mesma coisa. Então nós temos que ter esse olhar crítico, nós temos que entender que nós somos irmãos e irmãs, a mesma nação, sob uma mesma Constituição, com objetivos comuns de acabar com a desigualdade, de construir fraternidade entre os povos da América Latina. Isso está exprimido na nossa Constituição. E nós temos que seguir os fundamentos e os objetivos da nossa Carta Constitucional, porque é isso que nos liga como nação. E não ficar com a disputa que não leva realmente a lugar nenhum. Né? Então, não aposte em quem aposta numa guerra civil. Então, seja consciente do seu papel, do seu local na sociedade. E vamos juntos trilhar caminho pela luta por uma sociedade, uma cidade, um estado, um país, um mundo melhor. Porque a gente pode, às vezes, plantar uma semente aqui, novamente retomando Rubem Alves, e não sentarmos nunca à sombra daquela árvore que vai crescer. Mas é nosso papel, como os políticos que todos nós somos, como atuantes na sociedade, de fazer esse primeiro ato. Porque aí nossos filhos, nossos avós poderão sentar à sombra dessa árvore. Ou se alguém já tivesse plantado lá atrás, a gente já estaria sentado aqui, conversando de uma maneira mais tranquila. Então nós temos que reerguer realmente as bases da nossa nação por uma nação independente para todos, os mais pobres, pensar nos excluídos, porque é a eles que interessa. Muito obrigado. Ok, nós conversamos com o Raimundo Souza, ele que é vice-presidente do PT, de Bacabal, e também com o João Carlos, que é estudante de Direito e é concurso do PSOL em Bacabal. Gostaria de agradecer a todos vocês que circularam aqui pela live, né? Pedir a vocês que tornem-se meus seguidores. Quem não está seguindo o desenho, por favor, sigam. Eu preciso manter o projeto no ar. Né? Esse é um projeto Live Conexão Jornalismo, jornalismo a serviço, comunicação a serviço do bem e do progresso da humanidade. E amanhã nós vamos estar conversando com a professora Lidina Tavares, Associação dos Pedagogos, sobre essa questão de como fazer a educação daqui para frente, em meio à pandemia e pós-pandemia. E na semana que vem, dia 15 de setembro, nós vamos estar conversando com o maestro Léo Sete Cordas sobre a importância do chorinho na música brasileira. Ele vai tocar vários choros, né, para quem não conhece o que é chorinho, vai ser show. Ele é professor de música aqui em Bacabal, fez mestrado, né, isso até em cima do chorinho, etc. Então nós vamos conversar muito sobre música brasileira e ele vai tocar choros de vários compositores, inclusive do Pistulinha, que é a nossa paixão brasileira na música do chorinho, ok? Então, muito obrigado, pessoal. Espero que vocês amanhã para conversar com a Lidina, ok?
E Tchau, tchau. mandem sugestões de lives aí de temas. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.